Amigas, amigos, olá! Vamos à nossa segunda e última parte das nossas apresentações sobre 80 anos da Organização das Nações Unidas. Nessa segunda parte da apresentação, vamos focar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, no funcionamento da ONU no sentido de correção de conflitos sistêmicos no sistema internacional. E com isso, nós vamos tentar derrubar uma série de críticas que aparecem hoje ao funcionamento do sistema ONU neste quesito, no quesito de conflitos sistêmicos internacionais mundiais. Há muitas pessoas, há inclusive supostas publicações especializadas que dizem que a ONU não está mais funcionando. Recentemente eu fiquei bastante chateado com a publicação de Instagram, que seja uma contazinha de Instagram, que trazia naquela perspectiva de cultura de lacração o que ele chamava de 6 pontos, que eram provas da falência da ONU. Um dos pontos que essa publicação trazia é que a ONU não consegue impedir guerras, que a ONU não consegue mais impedir guerras. Vamos começar testando isso? Vamos ver se a ONU não consegue impedir guerras? Aqui nós temos um mapa que mostra, é um mapa que não tem uma base científica, eu levantei apenas alguns conflitos armados dos anos 1990, pós-Guerra Fria e até a atualidade. E vejam que, de fato, a ONU não consegue impedir guerras, porque nós tivemos as guerras da Ucrânia, do Afeganistão, do Iraque, né? Guerra do Iraque de 2003, eu nem estou colocando a guerra de 1991 neste contexto, porque essa guerra estaria bem no limiar da Guerra Fria, entrada da ordem pós-Guerra Fria. Mas depois, na década de 2000, tem a guerra do Iraque. Um pouquinho antes tem os ataques americanos, na verdade guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão, nunca declarada oficialmente. Nós temos a guerra da Ucrânia agora mais recentemente. E em vermelhinho nós temos guerras civis em Mianmar, nós temos guerra civil na Iugoslávia, fragmentando a Iugoslávia nos anos 1990, no Iêmen e em vários países do continente africano. Então, parece que a publicação tinha razão, a ONU não consegue mais evitar guerras. Entretanto, vamos dar uma olhada nesse outro mapinha que mostra conflitos mundiais desde a Guerra Fria, durante a Guerra Fria, a partir da Segunda Guerra Mundial e até os anos 1980. Nós tivemos Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, ocupação soviética do Afeganistão, guerra Irã-Iraque, guerra de Suez, guerra do Egito. E vejam, a guerra de Suez em 1956 vai colocar de um lado o Egito e de outro lado Israel. São conflitos bastante usuais da Ásia Ocidental, do Oriente Médio, Norte da África. Não, porque na guerra de Suez nós temos, além de Israel atacando o Egito, nós temos também o Reino Unido e a França. Então a gente tem uma quantidade bastante grande de guerras neste cenário de Guerra Fria. E em vermelhinho aparecem também guerras civis na Grécia, no Iêmen, em países africanos, na América Central, além da crise dos mísseis de Cuba, que levou o mundo quase a uma terceira guerra mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Então, será que vale a crítica de que a ONU não consegue mais evitar guerras? Bom, nessa perspectiva parece que não, mas parece que a crítica se tornou ampliada, na medida em que a ONU nunca conseguiu evitar guerras e, portanto, a ONU talvez nunca tenha servido para coisa alguma. Bom, daí a gente precisa aprofundar isso. Para que serve a ONU? Como funciona a organização e para que serve a organização? Vamos pensar que a ONU funciona a partir de um paradigma institucional realista. A gente está tentando aqui misturar óleo e água, eu sei, mas a ONU tem esses dois paradigmas de organização em diferentes campos da organização, em diferentes campos da ONU. O realismo nós já vimos em uma das nossas apresentações passadas, eu apresentei para vocês teorias de entendimento do sistema internacional. Nós vimos o construtivismo, o liberalismo e o realismo que nós estamos retomando agora. No realismo, nós entendemos que os países passam a trabalhar dentro da lógica de autoajuda, focados, orientados para os ganhos de poder frente aos demais países. E este foco acaba gerando ganhos econômicos, políticos, ideológicos e principalmente militares, numa lógica de tensões crescentes de parte a parte. Dentro do paradigma institucionalista ou do institucionalismo liberal internacionalista, há o entendimento de um sistema internacional anárquico. Em última instância, vale a soberania estatal, como pensa o realismo. Mas, diferentemente do realismo, os maiores ganhos não estão dados a partir de uma lógica de coação de parte a parte. Os maiores ganhos estão dados a partir de um entendimento
cooperativo de parte a parte, que aumenta a previsibilidade dos processos, consequentemente a confiabilidade e a eficácia das relações de cada país dentro do cenário internacional. Nós temos várias expressões disso dentro do cenário internacional regional. São os blocos econômicos, são os blocos regionais, são os blocos políticos, União Europeia, Mercosul, EFTA e assim por diante. E nós temos também expressões disso no cenário internacional mundial. É o caso de Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, por sinal, todas essas participantes da chamada família ONU, do sistema ONU, que também manifesta esta lógica institucionalista, liberal, internacionalista. Mas nós precisamos pensar em que campos da ONU estão dados. O ILI, o institucionalismo liberal internacionalista, e o realismo. Vamos dar uma olhadinha na Assembleia Geral das Nações Unidas. A Assembleia Geral tem uma lógica de isonomia e de isegoria. Isonomia. Há votações na Assembleia Geral. Nessas votações, todos os países membros, hoje 193, participam, e cada país participa com um voto. Isso não é uma tautologia. No Banco Mundial, o voto brasileiro vale 6, 7 vezes menos do que o voto americano. E na Assembleia Geral, o voto brasileiro, o voto paraguaio valem menos do que o voto americano? Não, valem a mesma coisa. E, por sinal, todos os países têm direito de fala, isegoria. Na abertura que será feita agora em setembro dos trabalhos anuais da Assembleia Geral, onde todos os países têm direito de discurso. Então é uma assembleia de isonomia e de isegoria. Nós poderíamos dar um passo a mais dentro desta lógica de regras que colocam os países em condições de relativa igualdade e previsibilidade dos processos. É uma perspectiva institucionalista. Poderíamos, como eu disse, ir além, pensando em outras instituições da ONU, a FAO, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde, o UNICEF, que traduziriam uma perspectiva de um bem-estar institucionalista. Nós não temos, desde a Segunda Guerra Mundial, a maturação no chamado estado de bem-estar social, uma estrutura de poder estatal que está preocupada com a validação dos direitos fundamentais de segunda geração, dos direitos sociais do cidadão. A ONU, a partir dessas instituições, e numa lógica institucionalista, viabilizaria ou olharia para, pelo menos olharia para, uma lógica de bem-estar institucionalista. Mas eu disse, há diferentes campos da ONU. A ONU é formada por diferentes outras instituições. Nós temos a Assembleia Geral, mas nós temos o Conselho de Segurança. E no Conselho de Segurança se manifesta uma lógica realista. No CS-ONU, estruturalmente realista, que reflete a demanda das grandes potências de não terem os seus interesses prejudicados. E daí que nós começamos a perceber para que serve realmente a ONU a partir dessa perspectiva. Daí a crítica que eu falei para vocês no começo do vídeo. A ONU não consegue evitar guerras. A ONU não serve para evitar guerras. A ONU nunca se propôs a fazer isto, fora o marketing político da abertura da sua carta. A ONU tem uma estrutura de funcionamento que se presta a outra coisa. Aqui nos escritos de Thales Castro, Teoria das Relações Internacionais, nós encontramos: sua finalidade essencial é preservar os pilares da ordem mundial. Mais ainda, o objetivo do CSNU é evitar novos questionamentos bélicos sistêmicos da ordem mundial vigente por meio de um processo deliberativo de conservação consensual do poder, da autoridade e dos interesses. Então a ONU não se presta para evitar guerras, a ONU se presta para evitar o rompimento da ordem internacional, conflitos bélicos sistêmicos que causariam esta ruptura. Mas nos escritos de Thales Castro, né, tem a ideia de uma temporalidade, evitar novos questionamentos bélicos sistêmicos. Que questionamentos foram estes? E será que não existiu alguma organização que buscava a mesma coisa que a ONU? A resposta é sim. Nós tínhamos a Liga das Nações, Sociedade das Nações, Liga das Nações, que foi criada depois da Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial, e funcionou até 1946. Ela foi extinta, quando já existia, desde 1945, a Organização das Nações Unidas. As duas se prestam à mesma função que Thales Castro nos colocou no slide anterior, mas elas têm algumas diferenças.
que imputaram um fracasso para a Liga das Nações. Que fracasso é esse? A ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Que foi entendido, que foi aprendido pela Organização das Nações Unidas para que não se incorresse no mesmo problema. Vamos ver isso através dessa tabelinha que mostra alguns aspectos distintos entre ONU e Liga das Nações. Criação, Liga das Nações pós-Grande Guerra, ONU depois da Segunda Guerra Mundial. Objetivo, manter a ordem mundial para as duas instituições. Sede, da Liga das Nações em Genebra. Por que Genebra? Ora, a Liga é das Nações, a Liga é de todos os países do mundo, então a sede da Liga ficará num país reconhecidamente neutro, a Suíça, lá em Genebra, na Suíça. Ótimo, ótimo. E a sede da Liga das Nações? Onde ela ficará? Em Nova York, Estados Unidos, a maior potência vencedora da Segunda Guerra Mundial, a maior potência emergente no pós-Segunda Guerra Mundial, é que vai sediar esta organização. É de todos os países, mas a sede fica em um país, que é a grande potência que sai da Segunda Guerra Mundial. A Assembleia Geral tinha nas duas, né, com participação de todos os países membros. Ao Conselho de Segurança na ONU, que no caso da Liga das Nações é o Conselho Executivo. O Conselho Executivo da Liga das Nações ele tem um formato bastante variável na quantidade de países que são permanentes e são países de participação temporária. Tá? Então tem uma quantidade diferente porque isso pode ser alterado, né, pela Assembleia Geral da Liga das Nações. Mas nos anos 1930, especialmente no começo dos anos 1930, nós tínhamos 15 membros no Conselho, 5 permanentes e 10 rotativos, que é a mesma configuração que nós temos na primeira e única reforma do Conselho de Segurança da ONU, de 1965, 5 membros permanentes e 10 membros rotativos. E daí que aparece uma diferença fundamental. As decisões no Conselho de Segurança da Liga das Nações eram tomadas por unanimidade. Então, se um país permanente ou rotativo discordasse, não se deliberava. Enquanto na Organização das Nações Unidas nós temos as decisões substantivas tomadas por maioria de 9, não é de 8, maioria de 9 votos, sem o veto de qualquer dos 5 membros permanentes. Quem são os 5 membros permanentes? Ora, as potências vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, hoje Rússia, França, Reino Unido e a China. Que era a China de Taiwan a partir da Revolução de 1949 e se tornou a China de Pequim no início dos anos 1970, tudo bem? E vejam, por que essa diferença é fundamental? Porque através disso nós temos uma deslegitimação do Conselho de Segurança, do Conselho Executivo da Liga das Nações. Quando a gente tem um país que é não permanente, pobre e periférico, que tem a capacidade de impedir uma votação, uma deliberação no Conselho de Segurança, qual é a posição das potências mundiais diante disso? Né? Isso é corrigido no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, com apenas 5 países tendo essa prerrogativa do veto. E uma outra coisa fundamental, através desse dispositivo nós damos mobilidade ao Conselho de Segurança da ONU frente ao Conselho Executivo, que fica imóvel, tendo em vista que qualquer um dos 15 membros do início dos anos 1930 poderia vetar uma deliberação. Então, quais seriam as deliberações? Nenhuma. Vamos aprofundar esse tema? Vamos? Nós temos aqui a simetria e preservação da ordem mundial através do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que passou por uma reforma em 1965, como eu disse, a primeira e a única, onde houve a adição de 4 membros não permanentes. Então nós temos 10 membros não permanentes e 5 membros permanentes. Qual é o poder de voto ponderado, dado 5 serem permanentes e 10 serem rotativos, dados 5 terem direito de veto e 10 não terem esse direito, e haver a necessidade de 9 votos para as deliberações substantivas? Bem, nós temos uma queda do poder de voto do P5 de 90% para 83%. Opa, caiu o poder das maiores potências, caiu de 90% para 83%, então é uma queda muito pequena, houve consequentemente aumento do poder de voto do restante dos países não permanentes, de 9,52 para 16,54. Agora, aqui é que aparece um ponto fundamental, probabilística de aprovação.
Com esta reforma, apenas com a adição de 4 membros não permanentes, que diminuiu muito levemente o poder do P5, nós tivemos uma queda da probabilística de aprovação de 2,78 para 2,54. O que é essa probabilística de aprovação? É um cálculo das chances que uma medida tem de ser aprovada, tendo em vista as regras de funcionamento. Então, eu coloco uma proposta no Conselho de Segurança. Se qualquer um dos 5 membros permanentes vetar, não adianta que tenha 14 votos favoráveis, isto caiu. O Conselho de Segurança é extremamente rígido no processo de aprovação. É difícil fazer a aprovação. E essa rigidez aumentou com a ampliação com 4 membros permanentes, né, caindo de 2,78 para 2,59, tá certo? Então vocês pensam, peraí, se a chance de aprovação é de 2,59, então nenhuma votação é aprovada. Claro que é, porque isso é suor, isso é trabalho dos embaixadores, dos diplomatas, dos internacionalistas, fazendo lobby, fazendo acordo, né, ajustando o texto, colocando as palavras-chave nos textos que permitem, portanto, dentro desta rigidez, a aprovação. Agora, notem bem, existe a proposta do Brasil, da Alemanha, do Japão e da Índia, o chamado G4, Brasil, Índia, Alemanha e Japão, de ampliação do Conselho de Segurança. Seria mais uma reforma do Conselho de Segurança. Essa proposta envolveria a adição de 6 membros permanentes. Que membros permanentes seriam esses? Os 4 do G4, Brasil, Índia, Japão e Alemanha, e mais 2 países africanos, e mais 4 membros não permanentes. Com esta reforma, vejam, há um decréscimo de poder relativo de cada país do P5 para 12,51. Então, cada membro atual tem poder relativo menor para 12,51. Aumento do poder relativo de voto de cada membro sem direito de veto para 1,87%. Tá, então democratiza, vamos dizer, vou usar essa palavra, democratiza o Conselho de Segurança. Olha o que acontece com a probabilística de aprovação. Cai 29%. Então, notem a inconsistência da crítica que a gente ouve ao sistema ONU. O sistema ONU não resolve os problemas mundiais porque o Conselho de Segurança, que foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, não reflete as demandas do mundo atual. Ele deveria ser ampliado com novos membros. Ah, certo. Com a ampliação, ele passaria a funcionar adequadamente. Não é o que a matemática nos diz. A matemática nos diz que esta ampliação colocaria o Conselho de Segurança da ONU muito mais próximo do imobilismo do velho Conselho Executivo da Liga das Nações. Então é uma crítica que não está respeitando a história, o entendimento do imobilismo do Conselho de Segurança, do Conselho Executivo da Liga das Nações. Não está respeitando a matemática, não está vendo que novos membros, permanentes e não permanentes, dificulta ainda mais o processo de aprovação. Apesar disso, como eu falei anteriormente, votações são aprovadas no Conselho de Segurança com uma tremenda mão de obra dos participantes do processo, embaixadores, diplomatas, internacionalistas, outros envolvidos. Aqui nós temos as votações da ONU, práticas de votações do Conselho de Segurança da ONU, né, que traduz uma ausência da dita paralisia. Número de vetos no Conselho de Segurança da ONU de 1946 a 2025. Isso foi tirado do próprio site da ONU, tá? Então nós temos de 1946 a 2025 326 vetos de algum dos membros do P5 no Conselho de Segurança das Nações Unidas, tá certo? Agora, dá uma olhadinha em algumas peculiaridades. Nós temos uma divisão agora a partir de 1991 e até 1991. Notem que nós temos uma quantidade muito maior de vetos durante o período da Guerra Fria. Lembra novamente da crítica? A ONU está imobilizada, a ONU não funciona mais. Eu acho que o Conselho de Segurança está aprovando muito mais coisas, tem muito menos vetos a partir do fim da Guerra Fria e até a atualidade. Então, de novo, é uma crítica que não adere à realidade. Hoje o Conselho de Segurança tem uma mobilidade muito maior do que ele tinha, por exemplo, durante o período da Guerra Fria. E notem como a União Soviética era o país que mais vetava. E por que a União Soviética mais vetava? Vamos levantar algumas hipóteses. Quantos países
Pensando que a Guerra Fria tem blocos de países, né? O bloco comunista e o bloco capitalista, tá? Eu vou utilizar indistintamente comunismo e socialismo, tá? O bloco comunista e o bloco capitalista, tá certo? E quantos eram representantes do bloco capitalista? Estados Unidos, França, Reino Unido e China. E China. E nós só temos a União Soviética como representante do bloco socialista. E lembra, a China, e como eu falei há pouco, era a China de Taipei, de Taiwan, até o início dos anos 1970. A China ligada aos interesses ocidentais. Só a partir de 1971 é que nós temos a entrada da China comunista na Assembleia Geral da ONU e no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E mesmo assim, isso não resolve o problema da União Soviética. Não resolve o problema dela porque havia rompimento das relações diplomáticas entre China e União Soviética da década de 1960. Então nós temos um formato prático, um funcionamento de fato das relações entre os países no cenário internacional, que acaba traduzindo esta grande quantidade de vetos de um país, a União Soviética, durante o período da Guerra Fria, tudo bem? Isto remete a esta fala de Flávio Pedroso Mendes acerca do funcionamento do sistema internacional. Vamos dar uma olhadinha neste excerto de Flávio Pedroso Mendes, no texto sobre a reforma do Conselho de Segurança. O ponto central em torno do debate sobre o papel das instituições internacionais deve ser: elas são capazes de alterar fundamentalmente as dinâmicas da política internacional, levando a que os Estados eventualmente se comportem de maneira contrária à prevista, com base na lógica de autoajuda e de balança de poder? Então vejam essa pergunta: eu sou um Estado, você é outro Estado. Eu tenho medo de você, eu me armo, eu tenho recursos econômicos, militares para constranger você, para não ser constrangido por você. A lógica de autoajuda dentro de uma lógica realista. E eventualmente isso leva à guerra entre os dois Estados. A pergunta de Mendes é: será que é possível uma instituição fazer com que esses dois Estados atuem de uma maneira contrária a esta lógica? E olha o que ele responde: teórica e empiricamente, não parece haver razão suficiente para que se dê uma resposta afirmativa a essa questão. Não parece haver, né, teoricamente, empiricamente, a possibilidade de resposta afirmativa. E por que uma instituição não faz isto? Vejam a parte final em negrito: instituições internacionais não têm impacto significativo independente das dinâmicas de poder. Há que se entender as dinâmicas de poder onde essas instituições estão instaladas, e elas atuam dentro dessas dinâmicas de poder. E vejam a conclusão: o contrário disso é um erro metodológico de análise em relações internacionais, em relações de poder quaisquer, no qual se confundem variáveis individuais e sistêmicas. Pode ser chamado de personalismo jurídico ou voluntarismo político. Sabe por que o Brasil não vai para frente? Por culpa do Lula. Tá. E, em especial, por exemplo, a segurança pública. Tá? Em São Paulo tem uma violência incrível e é por culpa do Lula. Tá. Então o Lula é o presidente da República e ele assume poderes mágicos vindos do Olimpo e com a ponta do dedo ele consegue resolver os problemas, inclusive da segurança pública. Não é assim. E, inclusive, nós entendemos que a segurança pública é uma atribuição constitucional do governador do Estado e não do presidente da República. Percebeu a ideia de voluntarismo político, a ideia de confusão de variáveis individuais e sistêmicas? Eu tenho que entender o funcionamento da segurança pública no Brasil para entender toda a complexidade inerente à segurança pública, inclusive os aspectos institucionais correlatos. A mesma coisa em relação ao sistema ONU. A ONU não consegue, mas quem disse que a ONU tem esse poder? E ainda mais, o poder que a ONU tem, ela usa relativamente adequadamente. Daí nós podemos sistematizar, e à luz principalmente dessa última passagem de Mendes, o problema que a ONU enfrenta na atualidade. Então, qual é esse cenário mundial no qual a ONU se insere e ela tenta, né, vencer adversidades neste cenário com o ferramental que está disponibilizado e que foi criado num contexto de pós-Segunda Guerra Mundial. Eu coloquei aqui duas dimensões, gente: o contexto político-econômico em diferentes países do dito Ocidente. Eu coloquei o Ocidente de uma maneira ampla. Brasil não é mundo ocidental, tá certo? América Latina não é mundo ocidental. Mas aqui está um Ocidente de maneira ampla, vale também a América Latina, além de América Anglo-Saxônica, Europa Ocidental e assim por diante. E na outra dimensão nós encontramos mudanças no sistema internacional. A partir dos anos 1990,
O que acontece na nossa dimensão azulzinha? Avanço da hegemonia neoliberal, que aumenta a desigualdade, a pobreza, a vulnerabilidade de populações, tanto no norte global quanto no sul global. Essas populações empobrecidas, em um ambiente de desigualdade, vulneráveis no que diz respeito às instituições de saúde, educação, que garantem seguridade ao cidadão, essas pessoas apresentam crescente descrédito das instituições políticas tradicionais. Dado este crescente descrédito, há um avanço da extrema-direita no mundo ocidental, nos países do mundo ocidental. Uma extrema-direita que se alimenta desse descrédito, ressentimento desse descrédito das instituições, do ressentimento dessas populações. Se alimenta disto e joga com isso, em uma lógica de guerra constante através da formação do inimigo. Por exemplo, o discurso de Bolsonaro para entrar na presidência em 2018. Eu não sou da política. Então a política está em descrédito, as instituições tradicionais estão em descrédito. Ele diz, eu não sou da política, eu sou contra tudo isso. Agora, quando ele entra, ele fica contra tudo isso mesmo? Não, porque ele sempre foi da política, ele teve 3 décadas no Congresso Nacional como deputado. Então esse discurso não adere à realidade e os problemas continuam. Quanto mais os problemas continuam, quanto melhor para o discurso de extrema-direita, que é um discurso de inimigos constantes. O inimigo ainda não foi vencido, o comunismo, a população LGBTQIA+, né, o ambientalista comunista e assim por diante, todas essas falácias terraplanistas. Então, quanto pior a situação, melhor na lógica de guerra constante e de formação de inimigos. Inimigos que não precisam estar dados apenas dentro da sociedade nacional. Eles podem ser ideológicos, institucionais ou materiais, individuais, no cenário internacional. Um país que se torna inimigo, como, por exemplo, nos discursos de Donald Trump na chamada guerra comercial, nos discursos de George Bush, no que diz respeito à colocação do Islã como adversário dos Estados Unidos dentro da chamada guerra ao terror. Então nós temos um mundo onde a extrema-direita ganha força no cenário internacional e cria, então, maiores tensões dentro de cada país e entre diferentes países. Mas vamos agora à nossa dimensão internacional, as mudanças no sistema internacional. Nos anos 1990, ao fim da bipolaridade mundial da Guerra Fria. Com isto, há iniciativas dos Estados Unidos de exercício hegemônico de poder mundial em um mundo que os Estados Unidos buscavam constituir como unipolar, como tendo só os Estados Unidos como potência mundial. Dentro dessa lógica, há um crescente intervencionismo dos Estados Unidos em diferentes cenários nos anos 1990, especialmente a partir dos anos 2000, com a chamada doutrina Bush, não apenas. Tendência de rompimento com instituições internacionais de oposição aos interesses americanos. Se os Estados Unidos atuam em uma lógica unilateralista e quando a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde se contrapõem aos interesses dos Estados Unidos, os Estados Unidos vão entrar em choque com essas instituições, privilegiando uma lógica de unilateralismo e não o multilateralismo dessas instituições. Porém, o mundo hoje é bastante mais complexo, porque ao longo do século XXI há a ascensão de grandes potências mundiais, como é o caso da China, da Índia, da Rússia, dos BRICS em geral, além de outras potências que a gente poderia chamar de não BRICS e que optam por um mundo multipolar no qual a lógica de previsibilidade dos processos é mais adequada para estas novas potências emergentes, criando, portanto, uma confrontação entre, de um lado, a lógica unilateralista dos Estados Unidos e seus aliados imediatos e, de outro lado, potências de fato do cenário mundial e que tem uma lógica multilateral em um mundo em tensionamentos cada vez mais intensos. E é aqui que a gente coloca o sistema ONU. E o sistema ONU tem ferramental para lidar com isto? A resposta até agora tem. Porque, de novo, Thales Castro, a ideia de que a ONU se presta à manutenção da ordem mundial, impedir que China e Estados Unidos entrem em conflito, que Rússia e Estados Unidos entrem em conflito. E as instituições do sistema ONU permitiram isso até agora? Sim. E vocês podem levantar a ideia, poxa, mas e a guerra em Gaza, né? E a ONU não consegue mais evitar problemas como este. E a guerra do Vietnã?
A ONU conseguiu evitar a guerra do Vietnã? Não, mas tanto lá na Guerra Fria quanto na atualidade, este desenho assimétrico da ONU, assimétrico sim, né, contribui sim para que haja manutenção da ordem sistêmica. Então nós precisamos focar naquilo que é o problema internacional mundial. É o avanço de uma lógica neoliberal que inclusive afeta o sistema ONU, a gente viu no vídeo anterior, no que diz respeito ao financiamento desse sistema ONU. É uma lógica neoliberal que aumenta a pobreza em escala mundial, aumenta a demanda de ação do bem-estar internacionalista da ONU, só que a ONU tem menos dinheiro para fazer isso. É uma lógica neoliberal que dilapida as instituições tradicionais e dá margem para o crescimento de uma extrema-direita, que se alinha nos Estados Unidos a uma lógica unilateralista, aumentando as tensões mundiais. Pedir que a ONU resolva esses problemas é pedir que o Lula impeça no bandidinho aqui da esquina de bater uma carteira. É não entender a realidade de fato. Então nós precisamos pensar em quais são os problemas efetivos para nós pensarmos nas formas com as quais esses problemas podem ser superados e não meramente atacar uma instituição que está utilizando o limite das suas capacidades no que diz respeito à estabilização do sistema internacional. Bem, era isso por hoje, um assunto complexo e não deixa de ter um grau de especulação. Quem tiver algum problema, alguma dúvida acerca disso, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.